senhores telespectadores. PV nos bastidores aqui, ó. A gente estruturou aquilo que a gente desejava fazer. Quantos sims que você falou até você criar experiência suficiente para poder falar não? Entrar no ritmo aqui agora. Eu acho que mais umas 2 horas eu entendo o que está acontecendo. Fazer algo que tem um significado tão grande para nossas carreiras e para a tatuagem, né? Eu queria fazer assim, um leão diferente, sabe? O leão dos ventos, chavinha. Tá todo mundo aqui por um motivo. Unimos a forças, né? Passar uma mensagem de respeito. Quando a gente conhece pessoas que pensam da mesma forma, a gente entende que a gente não está sozinho. Eu achei que eu jamais ia ver uma coisa dessa acontecer. Hoje aqui no estúdio do Jack nós nos reunimos para fazer uma collab entre 4 profissionais fazendo um fechamento de costas. Meu nome é Hugo, eu tenho 26 anos, sou tatuador há quase 4 anos no estilo de preto e cinza, mais dark, surrealismo, aqui na cidade de Goiânia. Meu nome é Jander Rodrigues Vilela, tenho 46 anos de idade, iniciei minha carreira na tatu em 1996. A minha tatu é uma tatu sombreada, mas ela tem uma particularidade de cor. Eu desenvolvi uma técnica que eu chamo sombra tonalizada, que é a mistura do preto, do cinza e o azul, ou vermelho, ou verde, dependendo da ocasião. Uma marca do meu trabalho. Olha, esse projeto é uma ideia que a gente já estava tendo há um tempo, do entendimento que nós tivemos da força da amizade que nós temos. Seria exatamente unir força em prol de um resultado melhor do que simplesmente uma tatu bem feita. Meu nome é Jeconias Galdino, mais conhecido como Jack. Tenho 38 anos, estou tatuando já tem 13 anos, então é um trabalho preto e cinza sombreado que eu considero mais ilustrativo que realista. Me chamo Rick Machini, tatuo há 21 anos. Atuo hoje na área do preto e cinza, a qual me identifiquei bastante, já tenho aí uns 6, 7 anos. Vim mudando meu estilo conforme foi passando o tempo e os estudos, né? O projeto de hoje, uma troca de conhecimentos, uma troca de informações, desde básicas ao avançado, né? Então vai além da amizade, vai além da questão técnica da tatuagem, mas também da parte da filosofia e do que nós defendemos no nosso dia a dia e do rumo que nossa profissão tem que tomar. O início da ideia da gente fazer essa tatu não foi nada assim sistematizado, algo planejado, foi algo muito natural. Exatamente porque, como eu já compartilho uma linha de pensamento muito parecida com os meninos, né, com o Jack, o Hugo, o Rick, a gente sempre acreditou que juntos a gente é capaz de fazer algo que possa passar uma mensagem mais grandiosa do que se cada um em sua posição individual poderia. A gente está querendo expressar de uma forma sem precisar falar, sem precisar ser apelativo, sem precisar gritar para alguém ouvir. Em BH, eu e o Jack fizemos o braço de uma cliente nossa lá, a gente fez a tatu junto, criou o projeto junto. E ali naquele momento a gente percebeu que era uma ideia muito boa. A gente poder unir as nossas ideias, uma vez que o Jack tem um trabalho sombreado que, mesmo diferente do meu, tem características muito similares. A gente percebeu que funcionava. A ideia de eu e ele fazer uma tatu junto, criar uma arte junto, a gente executar uma arte junto. A gente até estava com a ideia de fazer desenhos separados, mas depois eu comentei com ele que eu tinha visto outros artistas fazendo isso. Eu falei, cara, vamos fazer também? Já que é para usar, então vamos arriscar. Mas arriscar com alguém que a gente sabe, confia que
tem o mesmo entendimento, tem a mesma visão, não é tão arriscar assim, é simplesmente mudar a forma de fazer, de interpretar, para que a gente possa dar um passo além do que a gente já deu. E Belo Horizonte foi uma experiência muito foda, foi uma coisa que a gente não tinha vivenciado isso ainda, e tanto para a gente que fez, quanto para quem viu fazendo, a gente causou uma impressão de que alguma coisa diferente estava sendo feita. Já na segunda vez que nós fizemos isso, já foi no Tatuíque, que é aí onde eu chamei o Hugo. Da mesma forma a gente fez, com bastante antecedência, com muita calma, com muita paciência. A gente sentou junto, a gente criou, a gente planejou, a gente estruturou aquilo que a gente desejava fazer. A ideia de trabalhar com o Jack, com o Hugo em São Paulo, já foi uma coisa que já teve um ponto de evolução maior. Como a gente viu que deu muito certo, na volta de São Paulo para Goiânia, dentro do carro, a gente estava vindo embora, a gente já pensou numa forma da gente ampliar esse projeto. E aí foi onde veio a ideia, eu sugeri para os meninos a ideia da gente fechar uma costa inteira, só que dessa vez mais uma pessoa ia compor o nosso time. Foi aí que eu chamei o Rick, que é meu amigo, e é um outro grande artista do sombreado também, que além de todos esses fatores que possibilitaram a gente criar um projeto dessa natureza, o principal, eu acredito que é essa similaridade que existe na nossa forma e na nossa fórmula para tatuagem. Uma coisa que tem em comum entre nós quatro é o respeito pelo trabalho e pela pele que está sendo tatuada. A gente não escolheu pessoas aleatórias, a gente escolheu pessoas que têm pensamentos em comum, de justamente entender que não dá para chegar no resultado que a gente quer com velocidade. Por mais que seja cada um na sua velocidade, na sua técnica, na sua diluição, na sua forma de fazer, o resultado final é muito parecido. Porque a gente busca esse resultado final acima de tudo. O processo de unir toda a parte que vai compor uma ideia é bem complicado. Chegar nesse objetivo e fazer algo que a pessoa possa olhar e causar alguma emoção, né? Casar ali várias ideias que surgem ali e filtrar essas ideias para poder fazer um projeto só que tenha uma linguagem consoante ali entre todos os artistas. Isso é o desafio. A gente entendeu que unificando em peculiaridades, detalhes, a gente conseguiria fazer uma coisa que a gente pudesse passar a nossa mensagem. Eu já tive algumas experiências, né, na tatuagem, com trabalhos assim, collab ou fusion. Nesse tempo de carreira que eu tenho, nesses 21 anos aí na profissão, pude me trazer um foco, uma experiência bacana e a responsabilidade que tem um trabalho desse, né? Fora aquilo que eu já aplico todos os dias, né, no meu estúdio. O Jack, o Jander e o Hugo são profissionais excelentes, a quais eu tive o privilégio, né, de conhecer e aceitei a proposta, né, deles, o convite, né, para executar um trabalho desse tamanho, com qualidade, entregar algo com objetivo. Isso foi muito importante para mim. Está sendo um difusor assim na minha carreira, nesse tempo que eu tenho de tatu. E é uma experiência bacana, né? Uma experiência muito importante. É legal poder fazer algo que tem um significado tão grande para nossas carreiras e para a tatuagem, né? Hoje eu estou aqui representando a parte talvez mais jovem, sem Me chamar de velho, né? sem querer ofender ninguém, não, eu tô brincando. Hoje eu estou aqui representando talvez a nova geração dos artistas da tatu. Tenho 3 anos e meio de profissão. Acredito que eu cheguei na tatuagem quando ela já estava em um cenário um tanto diferente do que ela era há um tempo atrás. Muito marketing envolvido, muita propaganda, muita gente
querendo ali ser a estrela, o popstar da tatu. E por sorte eu consegui pessoas no meu caminho, eu encontrei pessoas no meu caminho que me direcionaram de uma maneira muito interessante e me tiraram dessa cilada que é querer seguir pelo caminho da tatu moda, a tatu do momento. Então acredito que hoje está sendo um dia de concretizar muita coisa do que eu imagino, muita coisa que passa na nossa filosofia de trabalho e que eu compartilho aqui com o Jander, com o Jack, com o Rick, com muitos outros artistas que eu conheço também, que querem levar a tatu de uma maneira séria, uma maneira respeitosa. E acho que esse projeto que nós estamos fazendo aqui, ele sintetiza bem tudo isso que a gente está imaginando e que a gente quer que a tatu siga e continue num caminho certo. E não se perca aí num limbo de futilidades, vamos dizer assim. No dia que o Jander foi no meu estúdio me fazer o convite pra gente tatuar junto lá na Tattoo Week de São Paulo, veio aquele friozinho na barriga, né? Pô, será que eu tô preparado para esse momento? Mas daí não precisei nem pensar muito, cara. Porque eu falei, cara, se não for agora, quando vai ser, né? Então daí a gente planejou tudo com antecedência, fizemos um projeto lá e foi uma experiência muito boa, foi uma experiência diferente que foi um salto assim na minha carreira, tanto na parte de raciocínio quanto de entender o que está rolando no cenário. Então, quando a gente saiu de lá, a gente pensou, cara, temos que fazer de novo e temos que fazer ainda maior e ainda melhor. E acredito que é isso que nós estamos tentando representar aqui hoje e vai dar tudo certo, vai ficar um baita projetão aí para vocês. Tentamos ali trazer um pouco da angústia que nós estamos vivendo nesses últimos anos em um cenário mundial. Nós passamos aí por uma pandemia e que a humanidade não fazia ideia de que teria que lidar com coisas como isolamento. Eu achei que eu jamais ia ver uma coisa dessa acontecer. Perdi amigos, perdi parentes, todo mundo perdeu alguém, que foi um momento muito importante para que a gente pudesse extrair todo esse contexto tão pesado que a humanidade viveu para a gente tentar transpor isso na nossa arte, que é uma máscara sendo arrancada do rosto, um rosto em agonia e tentando sobreviver. A nossa intenção era mostrar essa vontade de respirar de novo, essa vontade de respirar aliviado. Essa paciência, né, essa forma de você trabalhar, tanto buscando a imagem, todo o processo que tem antes, até chegar nesse objetivo que é agulha e pele mesmo, tem entrega muito grande, assim, né? Quando você quer oferecer para um cliente algo diferente, como é que esse cliente vai saber que você faz algo diferente sendo que não tem nada no seu portfólio, no seu trabalho ali para você mostrar? Então, primeiramente, o cara tem que te dar liberdade. O cara tem que confiar. Segundo, você tem que saber desenhar. Ou, igual no meu caso, o que você falou? Vai trabalhar com as montagens, vai trabalhar com aquelas coisas. Porque eu já mexia, já fazia umas montagens, eu já mexia com Corel, com Photoshop. Ô, Jack, a língua tem só te interrompendo, mas fazendo um parâmetro aqui. Eu sempre puxei seu saco. Você sabe disso. Eu sempre fui um puxa-saco seu, assumido. Porque eu acho que você tem algo peculiar exatamente no pormenor. É na juba que você sabe fazer uma parada diferente, não é? É na juba, no olhar do leão, uma sombra que passa. É ali que você faz. Você faz o bigode diferente, sabe, cara? O bigode, sei lá. Pois é, porque, por exemplo, para trabalhar com uma imagem tão comum, o que eu posso mudar nela para não descaracterizar o desenho e manter a mesma... Você muda na hora. Pois é. Você muda na hora. Eu já vi muitas vezes. Algum decalque
O decalque deu uma mancha, você aproveita aquela mancha do decalque para fazer outra coisa. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Porque se a gente ficar preso só na imagem pronta, cara, o meu vai ficar muito parecido com o do fulano, com o do ciclano, e todos vão ficar muito parecidos. E quantos leões ou quantas imagens... Não tem referência de leão mais. Pois é, quantas que não são as mesmas que as pessoas usam e você olha e fala, cara, tá mais parecido com o do fulano. Você sabe fazer diferente. Então, mesmo usando uma imagem... O safari lá na África não comporta esse tanto de fotógrafo mais não, cara. Haja leão pra fotografar. Cara, mas isso é uma coisa que tá me deixando até certo ponto feliz também. É justamente essa questão de a naturalidade que tá vindo, essa diferença, sabe? De um trabalho do meu trabalho para outras pessoas. Não é tipo, porque o meu trabalho tá melhor que o de fulano. Claro que não, tá sabe? Diferente. Tá diferente. Essa que é a questão. Aquele guerreiro que eu te mostrei ontem lá. Cara, é um guerreiro. Um corvo. Mas eu fui fazendo um negócio tão assim que chegou um momento e falei, velho, pro meu cliente, cara, confia em mim. Porque já tava totalmente fora do que eu tinha planejado de início e tal, e tava virando uma coisa tão natural que eu não sabia fazer diferente, entendeu? Eu não sabia fazer de outro jeito. Então é porque isso aí vai virando natural, vai virando um estilo. Exatamente. Você tem que saber. Por exemplo, eu vou comprar um produto. Eu faço uma pesquisa de mercado porque o produto pode ser o mesmo em qualquer lugar e às vezes ele vai ter uma diferença de preço, onde se eu quero economizar eu vou no mais barato. É só um produto que eu quero. Mas o que a gente faz, a gente não vende produto, a gente vende uma prestação de serviço. A gente vende uma entrega, a gente vende uma conexão e a gente vende algo que vai muito mais além do que aquilo que a pessoa sai, que é o desenho pronto, na pele. Então, se eu precifico coisas que têm valor material, eu quero economizar numa coisa que eu vou gastar com um produto. Mas quando eu penso que a minha prestação de serviço ela tem que ser analisada de forma muito diferente de um produto, primeiramente, qualquer prestação de serviço que a gente vai fazer, se ela pode ser reversível, no final das contas, se não deu certo, eu contrato outro profissional e aquele profissional talvez me cobre mais caro para refazer um serviço que eu fiz e que não deu muito certo. Tatuagem é definitivo. Não é um processo que a gente faz pensando na melhor das hipóteses que vai dar certo e que a gente vai sair feliz da vida. Se eu, como cliente, não me instruir, o mínimo que seja, se eu, como cliente, não busquei o mínimo de informação que seja sobre o profissional que eu escolhi para executar esse trabalho, se eu, como cliente, não fiz a minha pesquisa, não de mercado para ver preço, mas a questão de para quem eu vou entregar a minha pele, para quem eu vou confiar desse tanto, com essa tamanha responsabilidade para poder realmente entregar a minha pele e deixar esse cara fazer o trabalho que eu quero, mas que vai ter a assinatura dele. A partir do momento que a gente entende essa preocupação do cliente, a gente entende que a responsabilidade nossa também é muito maior. Mas a partir do momento que o cliente não tem esse mínimo de preocupação com a sua própria pele, no final das contas, quem se frustra é ele. A questão da criação. Como é que alguém cria tanto e outro não cria nada? A partir de onde que tem isso? Não é do nada. Por exemplo, o workshop do Tox, quando as pessoas perguntou, mas por que você não faz imagem realista? Por que você não usa isso? Porque as pessoas vão comparar com o desenho, com a imagem original. Então eu faço esses monstros aqui porque a pessoa não vai comparar com nada. Mas da onde que o cara tirou aquele monstro? Da onde que ele viu alguma coisa parecida com aquilo? Então são experiências passadas, são gostos pessoal te leva para aquilo ali. Tudo isso são referências, são ideias que o seu cérebro vai armazenando. Uma hora você... Cara, tem hora que eu tô aqui tatuando do nada aqui, me veio uma lembrança lá do colégio, lá de quando eu tava brincando na rua, lá do não sei o quê. Então o cérebro da gente funciona de forma muito louca. E você vai armazenando certos tipos de informação, você vai ficar na sua cabeça. E uma hora, essa experiência que você teve com uma coisa ou com outra, vai te servir. Quem dera se a gente pudesse ter todo o tempo do mundo para tatuar esse desenho aqui. Se a gente pudesse ficar horas e horas, dias e dias, seria muito bom. Mas a gente tem que pensar que é um ser humano. A gente precisa entender que a pele tem um tempo, que a gente precisa trabalhar numa certa velocidade onde você não vai machucar, além daquilo que você sabe que a pele aguenta.
A gente precisa entender que todo o processo vai ficar de uma forma quando terminar, vai ficar de outra quando cicatrizar. Vai ter variações conforme o cuidado que a pessoa tiver. Então a gente não domina o resultado final. Que a gente precisa constantemente, como a gente já falou várias e várias vezes, repetidas vezes, constantemente a gente tem que saber o peso da palavra não. O não, ele é necessário. Ele é necessário. Ele é, cara, indispensável para a nossa profissão. Entendeu? Porque não dá para fazer milagre. Entendeu? Mas aí é que tá Não também. dá, cara. Quantos sims que você falou até você criar experiência suficiente, entendimento suficiente para poder falar não? Eu vou entrar no ritmo aqui agora. Eu acho que mais umas 2 horas eu entendo o que está acontecendo. 2 horas terminou. Agora a gente desculpa de nós. Falando-se um pouco de técnica de tatu, pelo menos assim, é um formato que nós 4 usamos aqui, é o que a gente chama de bucha, que é uma espécie de agulha de traço, mas é uma agulha que ela é preparada intencionalmente de um jeito mais flexível. É como se você fizesse a unificação das agulhas para fazer o traço, mas você deixasse ela mais solta. Porque dessa forma você tem uma quantidade de agulhas um pouco mais fechado para você fazer pequenos lugares, pequenas texturas, os pormenores da tatu. Então, muitos artistas usam essa forma de tatuar, que é construir a textura com esse tipo de agulha que a gente chama de bucha, né? E depois você vem com a quantidade de agulhas maior por cima, fazendo a pigmentação mais pesada. Então é um formato interessante que a gente usa até para não causar um dano muito grande na pele. Então você tatuando com bucha, o dano ele é menor. Você vai conseguir fazer uma pigmentação um pouco mais rápida, um pouco mais pesada e com a chance muito menor de você prejudicar a pele, de você machucar a pele. Passar 2 centavinhos aqui de dica. O que eu estou fazendo aqui agora nessa parte é a parte de textura de bioorgânico dark, vamos dizer assim. O que eu quero buscar aqui é mostrar a sensação de que tem algo saindo da pele dele, uma coisa viscosa, pegajosa, meio grotesca. Como eu faço isso? Dependendo do tamanho da peça, eu venho fazendo as profundidades mais profundas, talvez com uma bucha ou então com uma magnumzinha. Vou fazendo as partes de maior profundidade e depois venho fazendo por camadas a sobreposição com os tons mais claros para ir dando essa diferença entre o que está lá no fundo, o que está aqui na frente, e depois vem com o branquinho só para dar aquela sensação de babinha pegajosa. E é isso. Então, pessoal, agora nós estamos aqui fazendo uma pausa. Chegamos em mais ou menos metade do processo e é onde tem que dar aquela certa pausinha ali só para dar uma respirada, só para poder recompor, porque são vários pontos que ele sente dor aqui, né, cara? Então tem que dar aquela recomposição agora de espírito. Já, cara. Tem uma meia hora. Meia horinha acaba. Eu achei que tá indo mais rápido do que eu imaginava. Cara, que vontade de postar, viu, cara? Não, tanta posta coisa não. massa que nós temos, né? Olha lá, bicho, olha lá, cara. Na hora que você fizer aquela peça do outro lado ali, vai dar uma cara de... Vai dar uma adiantada boa, tá, né, Aí, ó, cara? de longe realmente não parece que a minha parte do Jack tá tão diferente mesmo. Não, muito bom, De perto é cara. que parece mais. Ó, a dimensão que tá dando já do torso realmente vai estar bem mais na frente que a fundo. Isso é esquema. Ô Rick, eu falei pra você fazer o rosto, mas eu fui invadindo só. Não, eu só peguei e comecei aquele pedacinho pra não perder o decalque. Saindo até o cus. Cara, eu tô pronto, bicho. Eu tenho Ô Jack, muita folga, cafezinho. Mas eu acho que ele podia estar postando stories sim hoje. Ah, velho, mas aí, e aí? Quem não sabe? Não sabe por quê? Não, tem
muita Não, coisa. eu entendo, senão fica muito desconexo, né? Exatamente. A questão do que nós estamos fazendo hoje, aí cria aquele clima, amanhã não tem nada. Exato. Mesmo se, tipo assim, lançou um 10, lançar um teaser, que seja, a pessoa quer ver o trem. E acho que o boom é maior. E outra coisa. E eu Não precisa nem terminar, entendeu? Fala, vai na fé. Mas é por isso que eu falo, não criar uma expectativa em vão. Fazer o trem, com certeza, já. Agora a gente aproveitou a pausa para poder mudar um pouco as posições, trocou de lugar, um começa a mexer no que o outro fez, dar continuidade no que o outro começou, justamente para que a gente possa fundir os estilos e deixar o mais harmônico possível. Dá uma diferencinha ou outra, mas eu acho que o contexto geral, o resultado final vai ficar muito parecido, não vai ter tanta diferença assim. Lógico que para o Rick e o Jander que trabalha com... Vocês colocam um pouquinho de tom na sombra, né? Sim. O meu mesmo é só preto, eu coloco um pouquinho de cinza na sombra, mas não vai dar tanta diferença assim. Porque eu acho que a parte de cima aqui que eu e o Hugo tá fazendo tá mais dentro do tom parecido um com o outro, então eu acho que não vai dar tanta diferença não. A troca de lugar, a experiência de mexer, dar continuidade no que outra pessoa fez ou começou, é justamente para que a gente possa entender que a arte em si, ela não tem uma regra que a gente precisa começar e terminar. Não tem uma forma certa, um jeito específico que a gente tem que seguir do começo ao fim. Eu acho que o resultado final é o que faz a gente entender que o processo deu certo. Como foi feito, qual foi a técnica usada, eu acho que cada um desenvolve a sua, mas no final, quando a gente vê a obra como um todo, eu acho que tudo se funde num desenho, porque o impacto que a imagem por si só vai causar é só para quem quiser dedicar um tempinho a mais para poder analisar cada detalhe, cada efeito, cada parte específica do que a gente está fazendo, que vai conseguir observar isso. Mas num olhar mais superficial do desenho, geral do desenho, eu acho que sim. O impacto da imagem vai causar um sentimento maior na pessoa, principalmente pelo tipo de imagem que a gente está usando. Aí técnica, eu acho que se cada um quiser explicar um pouco, falar um pouco, eu trabalho só com preto e cinza. Hoje eu uso cinza na tonalidade do que eu faço, para talvez ter uma consistência maior na sombra, mas é só preto, cinza diluído, só isso, peso da mão. Forma de aplicar, o Jander estava falando sobre bucha, tipo de agulha, eu não gosto de usar muito bucha. Eu acho que eu gosto de trabalhar com uma coisa como se eu estivesse realmente desenhando a imagem que eu estou reproduzindo. Então eu uso certas ranhuras, eu uso uma agulha maior, igual eu estou usando agora, para poder representar uma parte mais homogênea do desenho, uma sombra mais, um degradê maior, para poder criar mais volume na imagem. E às vezes, dependendo do desenho, eu crio esse volume primeiro e depois trabalho com detalhe em cima. Dependendo da imagem, eu crio os detalhes primeiro e depois venho com a sombra, com uma agulha maior por cima, para homogeneizar. Então depende muito da imagem. Nesse caso, como é uma peça muito grande, eu estou criando volume e depois eu estou detalhando. Depois eu estou fazendo algumas partes menores. Mas primeiro eu estou criando algumas manchas. Basicamente é a mesma coisa que eu gosto de fazer. Mas o Jack não usa bucha, só isso. Eu gosto de usar porque eu acho que facilita mais a aplicação em certos lugares, um lugar menorzinho. Assim eu acho que é mais fácil. Eu acho que é mais prático. Mas no final das contas, os pessoal. Essa que é a parada, igual o Jack falou, a arte não tem regra, né, cara? Então, adaptação. Essa é uma parada que eu também acho muito interessante a gente abordar, cara. Quando as pessoas perguntam sobre máquina, por exemplo, qual é a melhor máquina? Qual é a melhor agulha? Cara, depende. Qual é a melhor pra você? Qual é a melhor pra mim? Qual é a melhor pro Jeff? Não é essa é a melhor, aquela é a melhor.
Tem máquina que eu gosto que o Jander não vai gostar, que o Jack não vai gostar, que o Vitor não vai gostar. Então, assim, não há regra quanto a isso também, nem em equipamento, nem em modo de execução. Obviamente que vão ter caminhos mais fáceis para cada um, mas não existe só aquele e pronto. Hoje eu preocupo muito com isso, em otimizar. Até eu e o Jack vimos isso no workshop do Vitor Portugal, né, Jack? Que é o Menos é mais. Menos é mais. Em todos os aspectos, tudo que for mais prático, mais fácil de você, mais objetivo, melhor. Siga esse caminho que eu acho que principalmente numa peça grande, como uma costa, que eu acho que um espaço bom para a gente poder analisar um desenho de uma costa é pelo menos 1 metro, 1,5 metros de distância para a gente entender e conseguir compreender a imagem por um todo. Às vezes a gente consegue enxergar um detalhe, uma coisa bem pequenininha, tá ali no meio daquele tanto de informação, mas eu acho que o impacto visual tem que ser mais de longe. Você tem que poder entender o desenho um pouco mais de longe. Ao contrário de outros desenhos em outros locais que talvez vão necessitar de um ponto de vista mais próximo, para que a gente possa trabalhar com mais detalhe. Mas uma costa, uma peça desse tamanho, acho que a gente tem que preocupar com o impacto visual por causa de um olho. Aparecer que ele tá, né? onde? Aqui assim, ó. Cara, o Jack é perito nisso aí. Ele Só um tiquinho, né? não sabe como fazer. Limpa pra mim os dentes aqui, só pra me ver uma coisa. Porque na posição que eu tava lá, não tava conseguindo enxergar direito, parece que Aqui deu profundidade legal, hein? Cara, eu vou pedir pra Tatiane mais um café aqui só pra eu calibrar. Faz lá, velho. Pode ir lá, faz lá. Eu me deparo com a questão do alto preço que a gente tem que pagar por decidir estar aqui. Eu acho que uma minoria está disposto ou entende a necessidade desse preço que deve ser pago. Que é o resultado. O resultado é legal. Sei lá, vamos falar pelo mais medíocre, com todo respeito. Uma postagem no Instagram e todo mundo vai lá e pira e comenta e acha a coisa mais massa do mundo. É ruim? Não. Social, né? Eu quero ter o meu trabalho reconhecido na rede social. Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho e reconheçam que eu sou um grande artista. Eu só não quero fazer isso a qualquer preço. Eu não quero vender a minha alma ou deixar de defender aquilo que eu acredito para conquistar isso. Isso eu não vou fazer de jeito nenhum. Entendeu? Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Se eu tiver que resumir essa experiência de hoje, Essa você responder. Amor. Só. O que faz a gente vir pra cá, aguentar um dia inteiro, tatuar 10, 12, 15, 20 horas seguidas se for preciso, não é só o resultado final da tatuagem, mas é o sentimento que a pessoa tem quando ela olha para o desenho. Mas quando a gente ouve, ficou muito melhor do que eu imaginei. Aí não tem preço. quando eu tive contato com a tatuagem, quando eu vi a riqueza do mundo da tatuagem, foi a primeira vez que eu consegui ser eu mesmo, cara. Então, quando eu acordo de manhã e eu sei que eu tenho essa missão para fazer, cara, eu sei que é a minha missão de vida, não é só... Corta essa coisa. Deixa eu começar de novo. Eu também resumiria em amor. Amor pelo trabalho, pela arte, pelo que a tatuagem fez na minha vida, porque ela modificou na minha vida. Eu vivo da tatuagem desde meus 16 anos de idade. A minha entrega começou ali. E dou minha alma, minha vida inteira pela tatuagem. Eu tenho um sentimento muito leal, muito fiel pelo Jack, pelo Hugo e pelo Rick, que são pessoas que eu tenho como amigos. Para mim, receber os meus amigos dentro do meu ambiente de trabalho, que eu considero como a minha casa, é um privilégio muito grande. Eu acho que nada mais inspirador do que a ideia de eu poder convidar meus amigos e receber um sim para vir participar, em nome de um projeto só. Então a palavra é como o Rick disse, é amor.
que o resultado visto, ele vai falar mais do que qualquer palavra que a gente diga. A tatuagem está pronta. Foram aí umas 11 horas de sessão, mais ou menos, né? E o Matheus tá de parabéns que ele aguentou o trampo bonito, do começo ao fim. Então, tá aí o trabalho. Obrigado, Rick. Obrigado, Hugo. Obrigado, Galdino. Que honra. Que honra, cara. E que honra, foi uma honra, realmente. Eu acho que o resultado visto, ele vai falar mais do que qualquer palavra que a gente diga. Então, tá aí. Valeu, Matheus, valeu todo mundo. Cara, primeiramente, parabéns aí ao Matheus, que aguentou todo o projeto aí sendo executado. É muito difícil fazer uma tatuagem desse tamanho. A gente teve um tempo assim bom para poder executar o trabalho. 11 horas de sessão. 11 horas de sessão que valeu muito a pena. A experiência tá show de bola. E é isso. Obrigado a todo mundo, ao Jander, ao Jack, ao Hugo. Valeu demais. Muito bom. Obrigado aí. No final das contas, só a tatu feito do jeito que deveria ser feita, né, cara? Não tem muito mais o que falar. É isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou também. É só agradecer, eu acho que primeiramente ao Matheus pela resistência, porque se não é forte, a vontade, a gente tem de fazer muita coisa, mas achar a pessoa certa para poder aguentar o processo não é tão fácil assim. Então, agradecer a ele, todo mundo que participou aqui, você também, PV, adoro que é o seu nome. Trabalho aí. E assim, o resultado tá aí. Então, eu acho que qualquer um que observar vai ver que foi feito um processo totalmente diferente do que às vezes a gente está acostumado a ver. Então é um processo que a gente respeitou a pele, respeitou a resistência do cliente também e foi no tempo de cada um. O resultado tá aí. Deu tudo certo, do jeito que a gente planejou. Isso aí. E Matheus, você tem alguma coisa para falar também? Aí, Matheusão. Tava só sofrendo. Eu agradeço, né, o convite do pessoal, primeiramente ao Jander. O convite, na verdade, partiu dele. E a gente tinha vontade de fazer essa tatu já, de fazer uma tatu nas costas, né? Mas eu não moro aqui, então era sempre, né, ficava tentando, às vezes não vinha, e surgiu o convite do Jander, né? Então veio a calhar com a pessoa que eles conseguiram a pessoa, né, para fazer o projeto e com a vontade também. E eu fico muito lisonjeado de ter recebido esse convite, né? Eu fiquei muito satisfeito assim, de saber que eu fui, né, o escolhido para fazer essa tatu. Então agradecer a todo mundo novamente e é isso. Aí. Parabéns, galera. Valeu, bora. Oportunidade, acelerou, como sempre.